Ó, sejam bem-vindos de volta ao nosso treinamento de Day Trade. A gente vai falar hoje sobre preparação tática. Sempre a gente está trabalhando em relação à guerra, né? Ao tipo de luta, ao tipo de combate que a gente tem no dia a dia do Day Trade. Então, tendo uma preparação tática, aí você vem com a estratégia, igual o pessoal aí tomando conta da cama, né? A cama é nossa, tá ok? Então, do módulo Disposições Táticas, Preparação Tática é a aula número 8. Mas antes, a gente faz um resumo do que foi a aula anterior, a aula de compreensão, né? Nós falamos do jogo, conhecendo o jogo, campo e adversário, onde nós vimos o ranking de participação, né? Classificação por tipo de investidor e a formação do índice futuro, da onde vem todo aquele cálculo do Ibov, né? Também falamos que todo jogo ele tem um tabuleiro, né? Então você precisa de um layout e esse layout ele precisa ser confortável, ele não pode ser confuso para que você tenha conforto e agilidade para tomar as decisões. Nós falamos também do contexto de horário, existe uma agenda durante o dia onde pode haver volatilidade, então a gente entendeu onde seriam as possibilidades dessa volatilidade e quais os players entram em que momento do jogo. E finalmente, nós trabalhamos um checklist para que você não entre cru no mercado, né? Para que você tenha uma mínima preparação sem nenhum tipo de formação de viés, tá certo? E é com isso que a gente vai trabalhar o início, né, da nossa preparação tática. E assim a gente começa. Preparação tática é um termo militar, né? É um planejamento da execução de determinada tarefa em relação a um oponente. Quem é o seu oponente aqui? Óbvio, né? Seu oponente é o mercado. É como os players de mercado se comportam em relação ao andamento do dia, às compras e às vendas do índice futuro. Como é que nós vamos apresentar essa aula? Essa aula será apresentada em duas partes, uma parte emocional e outra parte operacional. Da parte emocional, nós falaremos do autoconhecimento e do enfrentamento. Na parte operacional, a gente fala de timing, sinal e gatilho. Começando pelo autoconhecimento, você tem que entender o que te afeta. Aceitar o loss me afeta? Ter viés me afeta? Palpite de terceiro, palpites alheios, notícia, morning call, isso me afeta? Você tem que ir elencando, você tem que fazer um check. Isso é autoconhecimento, você precisa se conhecer, você tem que saber o que te afeta. Como? Ansiedade, sofrimento, tentativa de recuperação, autossabotagem. O que te afeta? Reconhecer os gatilhos de afetação te proporciona a ter um contra-ataque. Então o que é legal você fazer? Faz um checklist daquilo que você não pode fazer no dia. Tipo armadilha, sabotagem, tudo aquilo que você não pode fazer. Faz uma lista. Outra coisa, a partir dessa lista, como é que você vai combater? Como é que você vai contra-atacar o viés? Como é que você vai contra-atacar a ansiedade? Só você saberá como responder isso. Alguns levantando da mesa indo tomar um café, outros chamando alguém ao telefone, enfim, você precisa entender dentro da sua psicologia, dentro da sua zona de conforto, como você vai combater esses gatilhos de afetação, tá? Então, por exemplo, se a gente usar as finanças comportamentais, como é que você combate o viés? Com a leitura técnica gráfica, né? Como é que você combate a heurística? Você tenha um plano de trade
estudado previamente, e aí você não vai ficar tentando adivinhar as coisas durante o pregão, tá? Em caso de perda de disciplina, como é que você recupera a disciplina, né? Um dos maiores desafios é entender o descarrilhamento e fazer o retorno para a trilha, tá bom? Então essa é a parte do autoconhecimento. Agora a gente vai para a parte do enfrentamento, né? O que é enfrentamento? Ora, é ir para o game, é você clicar, tá certo? Existe uma forma de você ser 100% invencível? Tem. Uma vez que você não luta, uma vez que você não joga, não tem como você perder. Você não vai apanhar se você não entrar para brigar, tá certo? Então tenha paciência, tenha disciplina, aguarda que a contraparte esteja vulnerável. Espera alguém mostrar stop. Compradores ou vendedores, eles precisam desistir de um ponto de suporte ou resistência. Você precisa confirmar um padrão gráfico de desistência de comprador e vendedor. E aí você vai contra aquele que desistiu. Vamos, né? Se vendedor desistiu, eu vou comprar. Se comprador, por outro lado, desistiu, eu vou vender. Tá bom? Conclusões antecipadas podem te levar a uma decisão errada, ok? Então, por exemplo, pode ser que um player queira que você acredite que ele desistiu e na verdade ele estava lá no seu flanco só para pegar o teu stop e voltar. Então, paciência e disciplina para você ser invencível. Espera a vulnerabilidade para você poder entrar, né? Observa os movimentos, entende as áreas de consolidação e rompimento, olha para o true range do dia para saber se se você está colocando os seus stops de uma forma correta. Seja flexível com os seus objetivos a partir desta observação. Faça uma adaptação dentro das suas metas do dia, tá bom? Quando é que você toma a decisão de enfrentamento? Em ponto técnico, quando tem o sinal e quando tem o gatilho, né? Você tira ou você tenta tirar o emocional de lado, tá certo? E aí você calcula risco-retorno, coloca sua operação, administra, espera eles estarem, né, os players estarem vulneráveis, espera o gráfico estar vulnerável e você entra com os objetivos definidos, tanto de loss quanto de gain. Essa é a hora para você partir para o enfrentamento. E falando em enfrentamento, a gente já pega o gancho da parte operacional, né? Falando de timing, por exemplo, como é que eu vejo o timing no gráfico? O timing você pode verificar no traçado de Fibonacci, ou seja, nos níveis de retração 23,76, nos níveis de proteção menos 11 e 111, que são chamados níveis de violino, no alvo 161, que ao atingir o alvo pode haver uma realização grande e voltar ao 111, e o famoso Fibogap. Então, até a abertura do Ibov, a gente tem timing, ou seja, quando abre o Ibov é um momento onde entra a volatilidade e a gente tem que observar a VWAP e a abertura do dia, tá? Após a abertura da análise também é um horário bom para timing, quando tem os rompimentos, ou seja, quando tem a formação das carteiras e a partir dali você observa no gráfico tático rompimento de máxima e não perde mínima, rompimento de máxima e não perde mínima, ou se a direção é de venda, você tem perda de mínima, não ganha máxima, perda de mínima, não ganha máxima, e aí aqueles rompimentos bonitos, né, principalmente depois da formação de triângulo, bandeira, figuras de impulso, né, ombro, cabeça, ombro invertido, e o nosso famoso arame farpado. A gente tem que prestar atenção muito nisso. Então, na parte de timing, é isso, tá? Timing é quando vai entrar momentum. O sinal, ele está nessas regiões de extremidade. Ou ele está na VWAP, ou no preço de abertura, ou em regiões de extremidade. Mas o sinal é geralmente o momento onde você consegue definir o risco-retorno
e você sabe que dali, daquele sinal, vai partir um cara chamado gatilho. Não é porque chegou no sinal, às vezes ele chegou no sinal com uma barra elefante, com uma barra forte. Eu preciso esperar um doji, eu preciso esperar uma reversão para entender se aquela área de sinal está me dando uma oportunidade de rompimento ou de falso rompimento. Tá bom? Então, nessa área de sinal, você faz a decisão e a ponderação entre os parâmetros favoráveis e desfavoráveis daquele sinal. Geralmente isso já está, né, dentro do seu plano de trade. Para finalizar a explicação do sinal, alguns exemplos, né? Só para a gente recordar direitinho. Sinal geralmente acontece numa área de suporte ou resistência. Dentro daquele suporte, dentro daquela região, você está vendo um outside bar, ou seja, começa a fazer um alargamento. Ele começa a romper a máxima do candle anterior e romper a mínima do candle anterior. Aquilo pode te indicar, pode te sinalizar uma reversão, né? E outra coisa que pode também te ajudar são os padrões de reversão, como Twin Tower, como martelo, enfim. Ok? E finalmente, dentro da área de sinal, você precisa procurar o seu gatilho. E aí é o seu estudo, né? Uma vez tomada a decisão sobre a operação, é preciso reconhecer quando entrar. Quando é que você reconhece isso? Quando surge o gatilho. Uma regra de ouro dentro do que a gente estuda é: compra quando a direção do operacional está vendida. Você compra na oferta. Venda quando a direção do operacional está comprada. Você vende na procura. Exceções, você compra ou vende rompimentos quando houver teste ou busca de spread pelo fluxo. Você vê realmente que está tendo uma distorção de fluxo e aí vai realmente haver um spread de 100, 150 pontos que dá tempo ou de você proteger ou de você tirar uma gordura do mercado, aí sim a gente entra em exceções, tá bom? Alguns exemplos, né? Rejeição instantânea de região de sinal. Entrou lá, fez um Twin Tower em cima da VWAP. Gráfico operacional. Qual seria alguns exemplos de gatilho? Twin Tower, preço de fechamento de reversão, barra ignorada para fazer rompimento quando entra fluxo, martelo, estrela, enforcado, bebê abandonado, aí já é algo que você reconhece no início do dia, quando você vir um bebê abandonado, você usa isso a seu favor dentro do intraday, tá ok? Então essa foi a aula de preparação tática, é um apanhado mais genérico, mais macro, uma visão mais da floresta, porque a partir de agora entrarão as aulas mais técnicas. Então a gente vai dessecar aí sinais, timing, Fibonacci, e de uma forma a mostrar a vocês aonde posicionar os stops, aonde montar a posição, aonde como fazer a gestão do seu patrimônio em relação, do teu patrimônio líquido em relação ao day trade. Tudo isso a gente começa a exemplificar a partir de agora, mas é preciso você ter uma visão de cima até chegar no específico embaixo, tá bom? Quero agradecer muito a audiência e o interesse de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.